Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e hoje vou apresentar para vocês a resolução da lista de exercícios da aula 24, que é sobre resistores associados em paralelo. Bom, pessoal, caso você não tenha feito essa lista de exercícios, eu sugiro que você volte à aula 24 e baixe a lista de exercícios e tente fazer, certo? Então, tem o link na descrição, tem o card aqui em cima, você pode acessar rapidamente isso. Caso você tenha assistido essas aulas e tenha feito a lista de exercícios, então vamos continuar aí com a resolução. Bom, exercício 1. Para cada configuração na figura 1, descubra os elementos individuais que estão em paralelo. Ok. Então, no caso da figura 1A, quais são os dispositivos que estão em paralelo? Bom, a gente tem que ver quais estão compartilhando, no caso aqui, os dois terminais, né? São dispositivos de dois terminais, então eles têm que estar compartilhando os dois terminais. No caso do R1, ó, ele está compartilhando um terminal com a fonte, mas o outro terminal aqui não está com a fonte, então ele não está em paralelo. A fonte também não, o R2 também não, né? Ó, observe aqui o nó, né? Há 3 conexões. Nesse caso aqui, o que a gente consegue ver é que R3 e R4 sim estão compartilhando o mesmo nó entre eles. Então a gente pode sinalizar aqui que R3 e R4 sim estão em paralelo, né? Vamos colocar assim, ó, R3 está em paralelo com R4. No caso da B, os únicos dispositivos que estão em paralelo é o R2 com R3, né? Por causa desses nós aqui, ó. Observe que eles estão compartilhando os mesmos nós. Então a gente pode escrever que R2 está em paralelo com R3. R1 já não, ele está nesse mesmo nó aqui, só que o outro terminal está conectado a um outro dispositivo, né? O mesmo a gente pode dizer aqui para o R4. Para a figura aqui 1C, o que a gente pode dizer aqui é que temos os resistores R2 e R3 em paralelo. Observe que o terminal de cima aqui do R2 e do R3 está no mesmo nó. E os de baixo aqui também, ó, ambos estão aterrados, ok? Então a gente pode escrever que R2 está em paralelo com R3. O que mais aqui? A R1 não, né? Ele está compartilhando esse nó com R2 e R3 e o outro terminal está em outros dispositivos. Entretanto, nós temos aqui uma fonte de tensão e o resistor R4. Esse terminal E aqui significa o quê? Que nesse ponto há uma fonte de tensão cujo potencial ali é de E volts e está em relação ao terra. Então nós temos E volts em relação ao terra. E, então nós temos aqui a fonte E em paralelo com o resistor R4. Tá? Nós vamos ter uma aula específica para demonstrar esse tipo de simbologia aqui, tá? De como a gente pode representar uma conexão sem exibir a conexão propriamente dita. Esse aqui é para vocês ficarem mais espertos aí. Então a gente pode dizer que o resistor R4 está em paralelo com a fonte E. Tá? Embora a gente não possa simplificar, né, pois são dispositivos diferentes, mas estão conectados em paralelo. Vamos para o exercício 2 agora. Para cada configuração na figura 2, calcule a resistência equivalente total. No caso da 2A, como só temos duas resistências em paralelo, o resistor R1 com o resistor R2, então a resistência total vai ser como R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Né? Temos aí o produto pela soma. Atribuindo os valores, 24, né? 24 ohms vezes 12 dividido por 24 mais 12. A resistência total aqui, então, nesse caso, vai ser 288
dividido por 24 mais 12, que vai dar 36. Resolvendo essa divisão, chegamos a 8 ohms. Ok, então esses dois resistores aqui, R1 e R2, associados em paralelo, equivalem a uma resistência aí de 8 ohms. No caso da figura 2B, nós temos aqui três resistências em paralelo, R1, R2 e R3. Né? Então a gente vai fazer assim, fazer uma forma diferente aqui, para a gente ter os dois tipos de exemplo. Resistência total é igual a 1 sobre a condutância total, certo? Ou seja, resistência é o inverso da condutância. Sabemos que a condutância total é igual a condutância do resistor 1 mais a condutância do resistor 2 mais a condutância do resistor 3. A condutância total, então, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, atribuindo os valores, nós temos que a condutância total vai ser 1 sobre 2K mais 1 sobre 3K mais 1 sobre 20K. Né? Lembrando que K aqui vale 10 ao cubo. Então, aqui nós temos que a condutância total agora é 500 vezes 10 elevado a menos 6 mais 333,3 vezes 10 elevado a menos 6 mais 50 vezes 10 elevado a menos 6. Somando tudo isso aí, temos então 883,3 vezes 10 elevado a menos 6 Siemens. Então nós podemos calcular aqui a resistência total como sendo 1 sobre 883,3 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 1,132 kΩ. Então, observe aí, pessoal, que o valor da resistência equivalente é menor do que a menor resistência desse circuito com resistores associados em paralelo. Né? O menor resistor aqui, ó, o R1, vale 2 kΩ e a resistência equivalente total é 1,132 kΩ. Né? Então, sempre a resistência equivalente total vai ser menor do que o valor do menor resistor da associação. Vamos para o C agora. Bom, o C é mais rápido, né, pessoal, de fazer, porque temos resistores com valores repetidos aqui, ó. R1, R3 e R5 valem 50 ohms, enquanto R2, R4 e R6 valem 30 ohms. Como nós vimos lá na aula 24, nós sabemos que os resistores de valores iguais a gente pode escrever dessa forma. Eu vou chamar de R' a resistência equivalente só dos resistores de 50 ohms. Nesse caso aqui, nós temos, então, resistores de 50 ohms. Qual a quantidade? 3 resistores de 50 ohms. Então, divide por 3. O resultado é 16,667 ohms. E para os resistores de 30 ohms, eu vou chamar aqui de resistor duas linhas, que vai ser então resistores de 30 ohms, quantidade 3, que nos dá aí uma resistência de 10 ohms. Então nós podemos redesenhar esse circuito, pessoal, como sendo agora duas resistências associadas em paralelo. Temos o R', correto? E temos aqui, ó, o R'.
duas linhas. Então, a resistência total vai ser R' vezes R duas linhas, dividido por R' mais R duas linhas. No caso aqui, então, temos 16,667 ohms vezes 10, dividido por 16,667 mais 10, o que resulta em 6,25 ohms. Tá aí, pessoal. Nesse caso, como há valores repetidos de resistores, a gente pode utilizar essa forma aí para acelerar o processo de cálculo. Vamos então para o último exercício. Exercício 3. Para a configuração na figura 3, calcule a resistência desconhecida. Então nós temos aqui na figura 3, três resistores em paralelo, R1, R2 e R3. E nesse caso nós já conhecemos o valor da resistência equivalente total, que é 5 kΩ, mas nós não sabemos o valor de R2. Então o que a gente pode fazer aqui, pessoal, é o seguinte, vamos lá, sabemos que a condutância total é igual a condutância do resistor 1 mais a condutância do resistor 2 mais a condutância do resistor 3. Como eu desejo calcular apenas a resistência do R2, então eu vou deixar também a condutância do resistor 2 aqui sozinha, né, isolada. Vamos pegar a condutância do 1 e do 3 e passar para o outro lado da igualdade. A condutância do resistor 2 vai ser, então, a condutância total menos a condutância do resistor 1 menos a condutância do resistor 3. Então, a condutância do resistor 2 é igual a 1 sobre RT menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R3. Atribuindo os valores aqui, nós temos então 1 sobre 5K menos 1 sobre 22K menos 1 sobre 56K. Então, a condutância 2 agora vai ser 200 vezes 10 elevado a menos 6 menos 45,456 vezes 10 elevado a menos 6 menos 17,857 vezes 10 elevado a menos 6. Resolvendo a condutância 2, 136,687 vezes 10 elevado a menos 6 siemens. Então, pessoal, agora para obter o valor da resistência 2, basta calcular o inverso da condutância. No caso, a condutância 2, né? Então, R2 é igual a 1 dividido por 136,687 vezes 10 elevado a menos 6. Ok. Então, o resistor 2 vale 7,316 kΩ. Tá aí então, pessoal, como a gente pode obter o valor de um resistor aqui no meio do circuito, desde que nós saibamos aí a resistência total do circuito, né? Bom, jovens, deixem aí na descrição aí quantos exercícios vocês acertaram, se tiveram problemas com algum exercício. E também deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e verifique a sua inscrição no canal. Logo teremos novos conteúdos, tá, pessoal? Forte abraço e até logo!